paz do Senhor Jesus! Que alegria poder trazer às nossas vidas o capítulo 4 do livro Alegria e Contentamento na Família. Respostas bíblicas para a família do século 21. Livro escrito pelo pastor e escritor Irian Carvalho. O capítulo 4 nos traz o tema José do Egito, lições para viver com alegria e contentamento. A Bíblia Sagrada registra maravilhosos exemplos de homens e mulheres que, mesmo em meio ao caos, impiedade, idolatria e apostasia, se mantiveram fiéis e tementes a Deus. Não negociaram a fé, nem removeram os marcos deixados por seus pais. Pessoas das quais o mundo não era digno. Vamos observar e meditar sobre a vida de um destes jovens, o hebreu José. José foi o 11º filho de Jacó e Raquel, bisneto de Abraão, neto de Isaque e fundador da tribo de José, constituída, por sua vez, da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, seus filhos. Foi um jovem temente a Deus e obediente aos pais. Sua fascinante história deixou um rico legado e muitos exemplos a serem seguidos. José demonstra que é possível ser feliz mesmo em situações adversas. Vamos refletir sobre algumas dessas situações. Os perigos do ódio, ciúme e inveja. Desde muito moço, José passou a enfrentar as adversidades. Seus irmãos o venderam ainda jovem, com 17 para 18 anos, por 20 moedas de prata, como escravo, a mercadores ismaelitas, que o levaram para o Egito do período 17 dinastia. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis, capítulo 37, versículo 4. A Bíblia diz que seus irmãos o invejavam. Movidos por estes sentimentos destrutivos, os irmãos de José conspiraram para o matar. Como Rúben e Judá não concordaram em cometer um assassinato, decidiram então vendê-lo como escravo. Para enganar o pai, sujaram sua túnica de sangue e a entregaram ao velho Jacó, fazendo com que ele pensasse que o filho amado havia sido devorado por um animal selvagem. Ódio, inveja e ciúme, quando tomam conta do coração humano, matam os melhores sentimentos que há na alma. Estes sentimentos, quando condensados dentro do coração, revelam e induzem o lado negativo e interferem no olhar que temos sobre a outra pessoa, pois ficamos azedos, amargos e a partir daí começamos a planejar mentalmente tudo que é negativo em relação a outra pessoa. Não se esqueça, a inveja e o ciúme matam. Matam o amor de Deus em nós, matam o amor fraterno que há em nós, matam o respeito e o zelo que devemos ter uns para com os outros. É triste ver irmãos que invejam, tramam e falam mal uns dos outros. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Ou nos livramos de tais sentimentos, ou corremos sérios riscos de fazer algo que vai deixar sequelas para sempre. Devemos nos prevenir do ódio, do ciúme e da inveja. Tomar muito cuidado para que estes sentimentos não nos invadam e essas sementes malditas não cresçam em nós,
porque depois que crescem, são forças muito difíceis de dominar. A retidão traz prosperidade, alegria e contentamento. José era um jovem competente e íntegro. Por isso, o Senhor estava com ele e se tornou um homem próspero. José chegou ao Egito e foi levado a um mercado de escravos. Lá, foi comprado por Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó. Trabalhando como escravo doméstico da casa de Potifar, logo conquistou sua confiança e tornou-se o dirigente dos criados e administrador da casa. Ali, acabou estudando com um escriba e aprendeu a língua egípcia. José foi preso injustamente, mas Deus estava com ele. O Senhor estava com ele na prisão e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Gênesis, capítulo 39, versículos 21 e 22. Na prisão, tornou-se conhecido como intérprete dos sonhos. Lá, ele decifrou o sonho do copeiro-chefe e padeiro-chefe do palácio de Faraó, que foram presos acusados de conspiração. Segundo a interpretação de José, o sonho do padeiro-chefe indicava que este seria enforcado, mas o do copeiro-chefe indicava que este seria salvo, o que de fato aconteceu. Deus deu a José o dom para interpretar sonhos. Por ter interpretado o sonho de Faraó, sugerindo-lhe ações para prevenir que o Egito pudesse sobreviver aos anos de fome, recebeu a seguinte proposta de Faraó: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Gênesis, capítulo 41, versículo 40. Esta é uma grande lição a ensinar como obter a verdadeira prosperidade. Enquanto formos trabalhadores dedicados, esforçados, interessados e honestos, dando o melhor de nós naquilo que fizermos e usando os nossos dons e talentos para abençoar as outras pessoas, teremos êxito em tudo o que fizermos. Enquanto formos fiéis ao Senhor, estaremos tanto prosperando na terra quanto juntando tesouros no céu. Fugir das tentações traz livramento. José foi preso após uma acusação injusta de tentativa de abuso da mulher do seu amo, depois de uma tentativa frustrada de sedução por parte desta. Por que José fugiu da tentação? Ora, havia algo que mais do que tudo lhe causava repulsa: a ideia de pecar contra seu Deus, Jeová. Os pais de José haviam lhe ensinado o ponto de vista de Deus a respeito da fidelidade e do casamento. Jeová havia realizado o primeiro casamento e deixado claro o que pensava sobre isso. O marido e a esposa deveriam se apegar um ao outro, se tornar uma só carne. Os que tentaram violar este vínculo quase foram punidos por Deus. Por exemplo, os homens que pretendiam violentar a esposa de Abraão, que era bisavô de José, e a esposa de Isaque, sua avó, quase sofreram um desastre. José havia entendido bem esse princípio e pretendia viver de acordo com ele. A esposa de Potifar não gostou do que ouviu, afinal, um mero escravo a estava rejeitando, até mesmo se referindo à sua oferta como uma grande maldade. Mesmo assim, ela insistiu. Com seu orgulho ferido,
Ela estava decidida a transformar o não de José em sim. Dessa forma, ela demonstrou a mesma atitude de Satanás quando tentou Jesus. Satanás falhou. Quem é fiel precisa ser firme e determinado, assim como José. Embora a esposa de Potifar insistisse dia após dia, a Bíblia diz que ele nunca a escutava. Ainda assim, ela estava determinada a seduzi-lo. Ela esperou um momento em que os outros servos não estivessem por perto. Ela sabia que José entraria na casa para trabalhar. Quando ele chegou, a armadilha estava pronta. Ela o agarrou e fez uma última tentativa. Deita-te comigo. José agiu rápido. Ele tentou se livrar, mas ela o segurou pela roupa. Ele conseguiu fugir, mas sua roupa ficou nas mãos dela. Isso nos faz lembrar o inspirado conselho do apóstolo Paulo: fugir da fornicação. Que excelente exemplo José deixou para todos os cristãos verdadeiros. No nosso dia a dia, temos contato com pessoas que não respeitam as leis morais de Deus, mas isso não quer dizer que devemos ceder às tentações. Devemos sim fugir, não importa o preço que tenhamos de pagar. No caso de José, o preço foi muito alto. A esposa de Potifar quis se vingar. Ela começou a gritar para que os outros servos entrassem na casa. Ela disse que José havia tentado estuprá-la e que fugiu quando ela gritou. Ela guardou a roupa que o incriminava e esperou seu marido voltar. Quando Potifar chegou, ela contou a mesma mentira e o culpou por ter trazido aquele estrangeiro para dentro de casa. Como Potifar reagiu? Ordenou que José fosse preso. Lealdade, castidade e retidão eram valores muito importantes para esse jovem. Muitas vezes somos tentados a ser desleais com os nossos empregadores, com nossos amigos e mais ainda com nossos cônjuges. Precisamos ter a mesma determinação de José. Precisamos aprender a resistir às investidas do maligno. O inimigo quer que percamos as coisas que temos e que são mais valiosas: nossa família, nossa pureza sexual, nossos valores morais. Ele vai usar todas as armas de sedução que tem. Precisamos aprender a identificá-las e rejeitá-las imediatamente, mesmo que para isso precisemos literalmente fugir. Perdão, caminho para a verdadeira alegria. José agora é governador do Egito. A fome na terra que ele previra ao interpretar o sonho de Faraó chegara. Após 7 anos de seca, havia fome em todas as terras, menos nas terras de Faraó. Todo o Egito clamava a Faraó por alimento, e este mandava que fossem a José. E este abriu todos os celeiros e vendia os mantimentos aos egípcios. A fome fez com que os irmãos de José fossem ao Egito para comprar comida. Mais de 20 anos haviam se passado desde que o haviam vendido como escravo, e nem sequer imaginavam que o irmão rejeitado estaria no caminho deles outra vez. Para resumir a história, José reencontra-se com os seus irmãos, que ao serem reconhecidos, tiveram medo de serem castigados pelo que tinham feito a ele. Porém, José os perdoou, chorando junto com eles. José enviou seus irmãos de volta a seu pai com uma ordem para que todos descessem ao Egito sem demora, para habitar a terra de Gósen e assim ficar perto dele. Pediu que viessem os filhos, netos, rebanhos e tudo quanto tivessem. José os sustentaria, pois ainda restavam 5 anos de fome.
É fácil perdoar? No dia 7 de fevereiro de 2007, no Rio de Janeiro, Rosa Cristina Fernandes voltava para casa com os filhos, Aline, de 13 anos, e João Hélio, de 6. Ao parar o carro em um semáforo, 4 elementos assaltaram o carro. Não houve tempo de soltar o cinto de segurança de João, que ficou pendurado do lado de fora do carro e foi arrastado por 7 quilômetros. O corpo do garoto ficou irreconhecível. Durante o trajeto, ele perdeu os dedos das mãos, os joelhos e a cabeça. É fácil para esta mãe perdoar os assassinos? Após ministrar sobre perdão em Brasília, uma jovem esposa se aproximou chorando e disse: "Pastor, eu não consigo perdoar os homens que mataram meu marido." Uma mãe me disse: "Eu não consigo perdoar o homem que estuprou minha filha dentro da minha própria casa." Nunca, jamais será fácil perdoar, mas sempre, em todo tempo, é preciso fazê-lo. As bênçãos do perdão. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, diz: "O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar." Foi o que José viu quando disse aos seus irmãos: "Porventura eu estou no lugar de Deus?" Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. É reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Foi o que Jesus fez com os fariseus para reconhecerem isto, quando desistiram de apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Quem perdoa é grato a Deus pelo perdão recebido e repete com o próximo o gesto de Deus para conosco. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar, como fez o pai do filho pródigo, quando este voltou para casa depois de ter gastado tudo o que o pai lhe dera. Quando perdoamos, mantemos abertos os canais por onde fluem a confiança e o amor incondicional. Ao perdoar, reagimos de forma positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas: Deus, os outros, inclusive o ofensor, e a si mesmo. A partir do momento em que perdoamos, semeamos misericórdia, graça e amor. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Quem libera perdão tem as emoções conquistadas e se torna capaz de amar o inimigo. Perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Quando nos dispomos a perdoar, entendemos que isso significa rasgar a conta. José disse aos seus irmãos que a conta fora rasgada e eles não lhe deviam mais nada. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. O perdão é a virtude central do cristianismo e nos faz enxergar a possibilidade da convivência. O perigo de não perdoar. Não perdoar é perigoso e José sabia disso. A falta de perdão gera amargura e esta prolongada causa efeitos físicos como úlceras, pressão alta e descargas de adrenalina por causa da associação com a ira. Na vida espiritual, a falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa, e a depressão pode levar à morte, ao suicídio. Por isso o apóstolo Paulo diz: "Eu perdoo para não ser vencido por Satanás." Quem não perdoa desenvolve um câncer na alma, chamado raiz de amargura.
O irmão do filho pródigo nunca entendeu o que é perdão. Não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus. Quem não perdoa anda nas trevas e Deus é luz. A falta do perdão coloca a pessoa debaixo da ira de Deus e o impede de ser perdoado por Deus. Quem não perdoa alimenta espíritos malignos com suas mágoas, amarguras e ressentimentos. O poeta inglês George Herbert escreveu que não perdoar é destruir a ponte que um dia vamos precisar para passar para o outro lado.